pessoal, sou o professor Daniel e na aula de hoje a gente vai aprender a reconhecer um número irracional como um número real, cuja sua representação é decimal e não periódica, assim como também a gente vai aprender a localizar esses números na reta numérica. Bom, para início de aula a gente vai relembrar o que é o conjunto dos reais, que é o conjunto formado pelos naturais, que são os inteiros positivos, os inteiros que são formados pelos inteiros negativos e positivos, e o conjunto dos racionais, que engloba os outros dois anteriores, e nesse conjunto os números podem ser representados através de frações, ou seja, a razão entre dois inteiros. Porém, além desses conjuntos aqui, o conjunto dos reais, ele engloba também um conjunto denominado de irracionais, que é o conjunto dos números que não podem ser representados através de fração. E como é que a gente vai identificar esses números? Bom, primeiro a gente tem que definir o que é um número ser irracional. A gente vai ter três pontos. Ponto 1. Os números irracionais eles não podem ser representados através de frações. Ou seja, toda vez que tiver um número nesse formato aqui, esse número não é irracional. Ponto 2. São números decimais, ou seja, números com vírgula, infinitos. Os números após a vírgula seguem infinitamente e são uma dízima não periódica. O que significa isso? Os números após a vírgula eles não formam um padrão repetitivo. A gente vai ver nos exemplos a seguir. Nosso primeiro exemplo. A gente tem um número decimal, né, infinito, porém os números que formam após a vírgula, a gente não nota nenhum padrão de repetição. Ó, 2,2, 3, 5, 4, 6, 8, 5. Podemos definir esse número como um número irracional. Já no nosso segundo exemplo, né, que é um número decimal, infinito, porém a gente nota um padrão repetitivo dos números após a vírgula, que segue 2,41, 41, 41 e assim diante. Então esse número ele é um número racional. Ponto 3. Toda raiz não exata é um número irracional. Se eu pego raiz de 9, tem raiz exata, então não é um número irracional. Agora, se eu pego nosso exemplo 3, que é raiz de 2 não tem nenhum número que multiplicado por ele mesmo, no caso, número inteiro, vai dar o resultado do nosso radicando aqui. Então, esse número não possui raiz exata. Então, esse número é irracional. Vamos para a nossa primeira atividade, que é identificar qual dos números abaixo é um número irracional. Letra A, raiz de 5. Aqui a gente mata logo de cara. A raiz de 5 não é uma raiz exata, não tem nenhum número que multiplicado por ele mesmo resulta em 5. Então, irracional. Raiz de 9, como eu falei, tem raiz exata. Raiz de 9 é quem? 3. 3 vezes 3 vai dar 9. Então, raiz de 9 é racional. Já na letra C, a gente tem um número decimal, é infinito, porém a gente tem um padrão de repetição aqui. Então esse número não pode ser denominado de número irracional. Então ele é racional. Já na letra D, a gente nota um número decimal, infinito, porém a gente não nota um padrão repetitivo. Então ele não é uma dízima periódica. Então esse número é irracional. A gente já aprendeu aqui a definir como é um número irracional. Agora a gente vai aprender a localizar esse número na reta. Bom, vamos lá. Passo 1. Identificar entre quais inteiros esse número vai estar. Como é que a gente faz isso? Vou citar um exemplo antes. Se a gente pega a raiz de 4 e quer definir quem é a raiz, a gente tem que multiplicar um número inteiro por ele mesmo, que chegue no resultado do nosso radicando. Exemplo. Se eu pego 2 ao quadrado, ou seja, 2 vezes 2, eu chego em 4. Então, raiz de 4 é 2. Agora, a gente vai fazer o mesmo para o nosso exemplo. Raiz de 2. Qual o número multiplicado por ele mesmo vai dar o nosso radicando 2? Se eu multiplico 1, 1 ao quadrado, vai dar 1. 1 é menor que 2. Se eu multiplico 2 ao quadrado, vai dar 4.
4 é maior que 2. Então, nosso número vai estar nesse intervalo de 1 e 2. Então, nosso número vai estar entre 1 e 2. Segundo exemplo, eu tenho o número 2,35478 8 e assim por diante. E a gente sabe que esse número é maior que 2 e menor que 3. Então, ele vai estar nesse intervalo entre 2 e 3. Passo 2. Testar a aproximação. Como eu sei que vai estar entre 1 e 2, aquele nosso primeiro número raiz de 2, né? Então eu vou buscar um número que multiplicado por ele mesmo vai dar muito próximo de 2. Ou seja, eu peguei aqui 1,4 ao quadrado vezes 1,4 ao quadrado vai dar 1,96, que é muito próximo de 2. Logo, a gente pode chegar à conclusão que raiz de 2 é aproximadamente 1,4. Então a gente pode marcar aqui o ponto entre 1 e 2, que vai ser aproximadamente 1,4. Já no nosso segundo exemplo, a gente vai aproximar aqui, ó, diminuir esse número, né? Fazer ele aproximadamente com menos casas decimais, e esse número vai ser aproximadamente 2,3. E a gente já definiu que esse número vai estar entre 2 e 3 aqui, né? Então a gente pode marcar o ponto aqui na reta entre 2 e 3, que vai ser aproximadamente 2,3. Então é dessa maneira que a gente identifica os números irracionais na reta e fica como tarefa de casa para vocês a pesquisa de outros números irracionais que sejam importantes para o estudo da geometria também. Como tarefa 2, desenhar uma reta numérica e localizar os seguintes números, que é raiz de 5 e raiz de 3. Então é isso, pessoal. Muito obrigado. Até a próxima.